De nada. Amém. Convido todos a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Enquanto vocês abrem aí no capítulo 10, que vai ser o tema de nosso estudo de hoje, o título é O Livrinho Amargo. Você já vai entender por quê. Só para recordar, né? O Apocalipse é um livro de contrastes. Eu já falei isso algumas vezes, né? A gente encontra ali o dragão e o cordeiro numa luta, né? O grande conflito entre o bem e o mal. Nós encontramos no Apocalipse 12 uma mulher virtuosa que representa a Igreja de Deus. Nós também veremos esse assunto em breve. Mas encontramos no capítulo 17 uma mulher diferente, né? Prostituta, um símbolo de apostasia, enfim. Nós temos a marca de Deus, o selo de Deus, e a marca, o selo da besta. Então tem esses contrastes, né? Nós estudamos semana passada, no vídeo anterior. Se você que está agora acompanhando a gravação perdeu, é só ir ali ao meu canal no YouTube, na playlist Verdades do Apocalipse. Você encontra todos os vídeos anteriores aqui, que a gente tem gravado aqui, não só para o benefício daqueles que às vezes precisam faltar, né? Mas também para você que está acompanhando aqui a gravação. Então nós estudamos no vídeo anterior, no encontro anterior, sobre o selo de Deus. E nós entendemos, então, que o selo, ele continha características que permitem a identificação dele, como o nome da autoridade que estava selando o documento, o cargo, a jurisdição dessa autoridade. E ao lermos, porque Isaías 8,16 nos aponta nessa direção, né, sela a lei no coração dos discípulos, na mente deles, e é interessante porque, de fato, né, o selo de Deus é na testa, né, é colocado na fronte, ou seja, no nosso pensamento, na nossa razão, quando nós compreendemos isso, nós então guardamos, né, nós aceitamos o selo. Nós vimos assim, ao ler os 10 mandamentos, que o quarto mandamento, que é o sábado, ele traz essas características de um selo. E para confirmar essa informação, nós lemos, por exemplo, Ezequiel 20, verso 20, né, que diz que, de fato, o sábado é um sinal entre Deus e seu povo, um sinal de santidade, santificação, enfim. Eu coloquei no grupo lá, não sei se vocês tiveram tempo de ler, alguns links para alguns textos. Por exemplo, alguém poderia questionar o seguinte: tudo bem, eu entendo que o sábado, quando foi criado lá por Deus, Gênesis 2, né, 1 a 3, é a primeira menção do sábado na Bíblia, quando diz que, havendo Deus terminado todas essas coisas, ele abençoou, descansou e santificou o sétimo dia. Então está lá. Antes de haver qualquer judeu na terra, só tinha Adão e Eva, o sábado já estava ali presente, né, como memorial da criação de Deus. Foi dado para a humanidade. Depois ele aparece de novo lá, por exemplo, em Êxodo 16, naquela situação do maná, caía o maná todos os dias, a porção exata para aquele dia. Eles colhiam, e se colhessem em dobro, estragava, né, o maná. Só que na sexta-feira caía em dobro. E aí eles podiam e deviam pegar duas porções, ou porção a mais. No sábado, não estragava. E no sábado, não caía o maná. Era o dia para eles não precisarem ir ao campo colher, para ficar com a família, para, né, estar em comunhão mais íntima com Deus. Detalhe, esse capítulo 16 acontece 4 capítulos antes do capítulo 20, que é quando há a narração de Deus, né, dando as tábuas da lei para Moisés. Portanto, o sábado, esse conceito de guarda do sábado, já existia antes do Sinai. Isso que é interessante, né? Outro exemplo bem claro, José, quando se recusou deitar-se com a esposa de Potifar. Ele disse assim: eu não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Como que José sabia que adultério é pecado? Que é quebrar a lei de Deus, se a lei não tinha sido dada ainda em tábuas? É porque a lei já era conhecida. Eles passavam isso de pai para filho, né, de geração em geração. Lá no Sinai, Deus coloca em tábuas de pedra para eternizar, para que eles mantivessem, né, essa materialização da lei que já era conhecida, em tábuas de pedra. Pedra porque representa permanência, né, eternidade, enfim. Ok, alguém poderia dizer, tudo bem, o sábado da criação é aquele, os patriarcas guardaram o sábado, Moisés, o povo, os profetas, mas o que me garante que o sábado de hoje é ainda o sétimo dia?
Não teria havido, quem sabe, alguma mudança no calendário? Será que hoje o sábado não seria o domingo? Bem, é uma pergunta válida, né? São perguntas válidas. E aqueles links que eu coloquei para vocês no grupo, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo também para as pessoas que estão vendo a gravação, são estudos que mostram que o ciclo semanal nunca se perdeu na história. E eu penso assim, né, que mesmo que não tivéssemos argumentos históricos, mas temos, é de se pensar que Deus não permitiria uma coisa dessas. Porque senão, qual a garantia que nós teríamos de que hoje, ao guardarmos o sábado, estamos guardando o mesmo sábado da criação? Eu creio que Deus não permitiria uma coisa dessas. Mas olhando para a história, a gente vê que realmente não aconteceu isso. Houve uma mudança no calendário, né, quando era o calendário juliano do imperador ali, e depois foi o calendário atualizado e passou a ser o gregoriano, né, que o Papa Gregório ele promove ali uma atualização. Então, há uma omissão de alguns dias do calendário no mês, mas o ciclo semanal se mantém. Por exemplo, eu não lembro agora qual foi a data exata, mas é como se fosse assim, terça-feira, dia 5, passou a ser quarta-feira, dia 15. Então, 10 dias são retirados para haver um ajuste nos calendários, mas o ciclo semanal continua. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Certo? Outra coisa que nos dá a certeza de que o sétimo dia é o sábado, Jesus guardou o sábado. Não é verdade? Lá em Lucas 4,16 é dito que Jesus ele ia à igreja ou sinagoga aos sábados. Jesus é Deus, Jesus é o Criador, portanto, ele criou o sábado. E se ele guardou aquele dia, ele sabe o que está fazendo. E de lá para cá, do tempo de Cristo para cá, a gente sabe que não houve nenhuma modificação, né? Nenhuma alteração no ciclo semanal. Portanto, graças a Deus, nós podemos ter certeza absoluta de que o dia que nós guardamos hoje é o mesmo que Jesus guardou, que os profetas guardaram, que os patriarcas guardaram, que Adão e Eva guardaram. Certo? Mas, repito, né? Fica aqui de novo o convite, caso vocês não tenham lido, para conferir aqueles links. Eu vou, quem sabe, até repostar no grupo ali para ficar mais fácil, né? Porque houve algumas conversas e foi ficando para trás, né? Eu atualizo, coloco de volta. E aí você pode ter ali argumentos consistentes para ter certeza de que Deus realmente não permitiria que esse ciclo fosse alterado, tá bom? É história, né? É algo assim, consolidado. Irmã Miki, seja bem-vinda. A irmã Miki participou com a gente da festa hoje lá, né? É muito bom ter você conosco aqui hoje também. Boa noite aí, viu? Seja bem-vinda. Nós conhecemos, né, a irmã Miki, a irmã dela também. Tivemos a alegria de jantarmos juntos, né, domingo à noite. Foi um momento, assim, muito especial também. Elas são muito pessoas de Deus, mas também, assim, são muito, se eu posso usar a palavra, né, divertidas, pessoas positivas, uma companhia muito agradável. Minha esposa e eu gostamos muito de passar aquele tempo com vocês, tá? Deus abençoe. Amém. Ok, então só... Pode falar. Acabou a energia aqui agora que retornou, por isso que estou entrando agora, perdão. Deu tudo certo, eu estava só recapitulando até agora, irmã. Você chegou na hora certa. Sim. Então, acho que, como a título de revisão sobre o tema do selo de Deus, que é o sábado, vocês perceberão como faz sentido quando chegarmos ao capítulo 13 e estudarmos o selo da besta, a marca da besta, que é a oposição ao selo de Deus. A coisa vai ficar ainda mais clara nesse sentido, né? Mas o tema de hoje é o livrinho amargo. Irmã Miki, nós vamos ler hoje e estudar o capítulo 10 do Apocalipse, tá? Apocalipse 10. Vamos fazer assim, cada um lê 3 versos. A gente vê se completa o ciclo aqui, né? Cada um lê 3 versos aí do Apocalipse 10. Vamos ler de uma vez só, tá bom? E depois a gente volta para analisar alguns pontos aí desse capítulo. Tentem, por si mesmos aí, à medida que fomos lendo, identificar algumas coisas que vocês já sabem, que faz sentido, para ver se depois a gente conclui mais ou menos igual, tá bom? Valéria, pode começar, depois vai para Juliana. Eu estou seguindo aqui a ordem da minha tela, tá? Não sei como é que está aí para vocês. Juliana, depois vai a Jussara, o Alexandre, a Gladys, o Marcelo, o outro Marcelo, Emanuela, Newton,
e Regina e Tadeu, e Mamik, e assim a gente vai tentar completar aqui a leitura, tá? 3 versos para cada um. Capítulo 10. Acho que só o Newton não vai conseguir, porque ele está no carro. Tá, verdade, não tá. Qualquer coisa eu leio para ele. Aí é perigoso, não, deixa assim. Então tá, capítulo 10, né? Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como lunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. Logo que os 7 trovões, agora é o versículo 4. Juliana, vamos fazer diferente? Lê só 2. Vamos. Porque o capítulo não é muito grande, é capaz de não sobrar versos para os outros. Tá? Pode ser? 2 versos. Pode, claro. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo no que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Ok. Jussara e Alexandre, 2 versos cada um. É o 7, né? Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano de Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vai e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma, devora-o certamente. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ok, Gladys. O meio... ainda mais um verso, né? Não, tudo bem. Eu comecei no 9. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu calculei muito mal hoje, né? É só isso, capítulo 10. Mas tá bom. Eu vou pedir, antes de eu pedir um verso aqui a mais, quem sabe para o Marcelo Faceto ou para o Marcelo Martins, vamos recapitular alguns pontos de destaque aqui da profecia. Primeiro, eu acho que tem um áudio assim um pouco alto aí, está captando o eco da minha voz. Quem sabe se todos puderem fechar o áudio, fica melhor, né? Em primeiro lugar, o que chama atenção aqui nessa visão é que existe um livro aberto, certo? Um livro está aberto ali. Um anjo poderoso aparece e dá para João uma ordem de devorar o livro. Isso até hoje é uma metáfora bem conhecida, né? Quando a gente lê um livro, que a gente assimila a mensagem, gosta do livro, a gente fala: eu devorei aquele livro. Né? É uma linguagem comum, né? Então a ordem é: devora esse livro. É um livro pequeno, é chamado de livrinho, e estava aberto. Isso chama atenção. Por que esse livro estava aberto, né? Por que o anjo chama atenção para o fato de estar aberto o livro? Aí João, obediente, na visão, ele vai até o anjo, pega o livrinho da mão dele, era um rolo, né? Livro naquele tempo eram rolos, pergaminho. Ele então toma o livro e devora. E metaforicamente, simbolicamente, ele é doce na boca, a mensagem é doce na boca, mas quando ela é assimilada, digerida, quando vai para o estômago, torna-se amarga. Né?
É uma experiência amarga, difícil, né? Vamos tentar descobrir, biblicamente, que livro é esse que estava fechado e neste momento está aberto? Marcelo Martins, pode ler para nós Daniel 12, verso 9? Se todos quiserem abrir juntos aí, a gente pode ler todo mundo. 12. Daniel 12, verso 9. Nós vamos ver qual é o único livro que na Bíblia é dito ter estado fechado. E, curiosamente, ali é dito no Apocalipse que ele está aberto agora. Daniel 12, verso 9. Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Permanecerá selado, fechado, até o tempo do fim. Curiosamente, aqui no verso 8 do Apocalipse 10, é dito que já não haverá demora. De novo, nós temos aqui um marcador temporal que mostra que é o tempo do fim. Porque essa profecia aqui, quando acontece, é dito, olha, quando isso aqui acontecer, quando esse livro for comido e for amargo no estômago e tal, não haverá mais demora. Lá em Daniel, é dito que o livro seria fechado até o tempo do fim, quando não mais houvesse demora. Não é interessante ver esses paralelos? Portanto, que livro é esse que estava fechado e, neste momento aqui de Apocalipse 10, está aberto? Que é um livrinho, inclusive tem só 12 capítulos. É um livro pequeno. Daniel. Exatamente o livro Daniel. Então, nós estamos aqui diante de uma profecia que mostra um povo, representado por João, assimilando a mensagem de Daniel, do livro Daniel, porque agora é o tempo do fim, e se é o tempo do fim, nós já estudamos isso, né? Só pode ser após. Acho que minha voz está com distorção aí, né? Melhorou? Ficou ok? Só pode ser após 1798, que é o fim daquele período de supremacia papal, que vai de 457 até 1798, ali marca o tempo do fim. Naquela época acontecem os grandes sinais, né, assim, astronômicos, né? O Sol escurece, a Lua também, a chuva de estrelas leônidas acontece lá no hemisfério norte, o terremoto em Lisboa acontece por na proximidade daquele tempo também. São os grandes sinais que marcam o começo do tempo do fim. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma profecia em Apocalipse, relacionada com Daniel, que era o livro selado, fechado até o tempo do fim. Aqui é tempo do fim, porque já não haverá demora, e um povo entende a mensagem do livro, proclamá-la foi doce na boca, foi maravilhoso, mas depois se torna um grande desapontamento. Alguém suspeita de que momento histórico isso aqui está tratando? Quando foi que uma mensagem poderosa, relacionada com o tempo do fim, foi pregada? Foi maravilhoso pregar sobre isso, porque faltava tão pouco, mas depois que passou, foi um amargor total, foi uma decepção, um desapontamento terrível? Alguém conseguiria me dizer quando foi que isso aconteceu na história? Pode falar, fica à vontade. Foi depois de Miller, não foi? 1800 e alguma coisa? Naquele tempo. E a Juliana está afiada também, viu? O grande desapontamento, né? O grande desapontamento, né? Lembra quem foi Guilherme Miller? Lembro. Um pregador, quer dizer, ele era batista, mas ele passou um tempo, né? Uma fase quase de ateísmo. Tornou-se um deísta, alguém que acha que Deus não se importa com a terra, com a humanidade. Ele era um capitão, um homem muito culto, por sinal, e foi para a guerra. E numa batalha contra a Inglaterra, uma bomba explodiu perto dele. E geralmente essas guerras trazem grandes reflexões, né? E muita gente volta assim, reconsiderando muita coisa, o valor das coisas, a vida. E com Miller não foi diferente. Ele voltou reconsiderando sua descrença. E para resumir a história, ele chega um momento que ele toma uma decisão séria de estudar a Bíblia a fundo, verso por verso, e não avançar enquanto não conseguisse entender cada verso. Olha que desafio bonito, né? Então, só ele, com uma concordância bíblica e a Bíblia na frente dele, esse senhor batista, ele então assume esse compromisso consigo mesmo,
de estudar a palavra de Deus verso por verso. Quando ele chega a Daniel 8,14, ele para. Daniel 8,14, nós já estudamos aqui, eu acho que em alguns momentos, é isso aqui, né? Uma profecia interessante que fala sobre a purificação do santuário. Lembram que lá em Israel tinha um dia por ano, o Yom Kippur, que era o dia de purificação do santuário. Era um dia de juízo, um dia de compromisso com Deus, e uma vez passado o juízo, simbolizava já a vida eterna, a festa dos tabernáculos vinha na sequência. Então era um dia de juízo. Bem, eles não tinham uma compreensão como nós temos hoje a respeito da doutrina do santuário. Nós veremos esse estudo mais à frente também com mais detalhes. Mas eles não tinham essa compreensão. Quando Miller leu em Daniel 8,14, que após 2.300 tardes e manhãs, ou seja, após 2.300 anos, porque tarde e manhã na Bíblia que representam um dia, e um dia profético, um dia em profecia apocalíptica representa um ano. Então são 2.300 anos. Ele entendeu que, após esses 2.300 anos, o santuário será purificado. Na compreensão deles daquele tempo, no século XIX, o santuário era a terra. Purificar a terra. Isso vai acontecer quando? Quando Jesus vier e o fogo, final ali, purificar a terra. Então ele entendeu, veja só, isso ali era assim, 1820 alguma coisa, não faria muito tempo, não faltava muito tempo para que chegasse a data prevista. É como se hoje vocês descobrissem, por exemplo, estudando a Bíblia, que Jesus vai voltar daqui a 15 anos, digamos. O que você faria? Se você tivesse certeza absoluta de que você estudou a Bíblia, as profecias, fez os cálculos corretos, a profecia começa lá com o decreto de Artaxerxes, avançando 2.300 anos, a gente chega ao ano de 1843, depois fizeram um ajuste ali na compreensão, 1844. Faltavam poucos anos para a volta de Jesus. Você ficaria calado? Você não mudaria nada em sua vida? Já pensou? Então, foi isso que aconteceu com Miller. Ele estudou, reestudou, calculou e concluiu, olha, falta pouco tempo para Jesus voltar. Mas eu tenho medo de pregar. O que vão falar de mim? Como é que vão interpretar essa pregação? Aí ele faz um acordo com Deus, achando que ia escapar dessa missão. Ele fala assim, tá bom, Senhor, eu aceito falar sobre esse assunto. Só se alguém vier aqui agora à minha casa, era domingo de manhã cedo. Ele tornou tudo difícil, né? Só se alguém vier à minha casa, ele morava numa fazenda, assim, isolada, bater a minha porta e pedir para eu pregar sobre esse assunto. Aí eu vou. Sentou tranquilo na sua cadeira lá, na sua poltrona e pensou, tô livre, Deu meia hora, alguém bate a porta. Era o sobrinho dele. Tio Miller, eu vim aqui trazer um convite do meu pai. O pai dele era pastor. Papai quer que você pregue na nossa igreja hoje à noite sobre essas coisas que você tem estudado na Bíblia. Daniel. E agora, hein? Ele sai correndo para o fundo da casa, chora, esperneia, briga com Deus, dizendo que ele não queria, chama outro, Senhor, eu não tenho coragem, tipo Moisés, quis, pular fora, assim, da compromisso. Mas chega um momento que ele pensa assim, eu era um capitão do exército, eu obedecia aos superiores, à hierarquia, eu vou ser menos obediente com o meu Criador, com Deus, e finalmente ele se rendeu e aceitou a missão. Irmãos, foram anos de muita pregação sobre a volta de Jesus, porque ele achava que o que aconteceria em 1844 era a volta de Jesus. E pensa, não seria tão doce a gente poder pregar assim, gente, faltam 10 anos apenas, gente, faltam 7 anos, faltam 5 anos, faltam 3 anos para Jesus voltar. Os nossos queridos vão ressuscitar, vai acabar o sofrimento neste mundo, nós vamos subir com Jesus. Seria muito doce falar sobre isso. E foi. Segundo a revista Seleções, 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, que tinha só 17 milhões de habitantes na época, foi alcançado pela mensagem do Advento. Por que eu chamo mensagem do Advento? Porque todos aqueles que criam nessa mensagem passaram a ser chamados de adventistas. Mas eram batistas, eram presbiterianos, eram metodistas, pessoas que dentro dessas igrejas criam na mensagem de Miller, ou milleritas também. Adventistas ou milleritas. Não havia ainda igreja adventista do 7º dia, tá bom? Eram todos dentro das igrejas respectivas adventistas, criam no Advento. Faltava apenas um ano
e todo mundo assim feliz, e pessoas nem colheram mais as suas plantações ali, porque Jesus vai voltar mesmo, né? Venderam tudo que tinham para pagar publicação de livros e revistas e pregação e missionários. Eles se entregaram a essa mensagem. Era doce demais saber disso. Mas aí chegou a data, né? 1844, precisamente 22 de outubro, aquela data realmente em que acontecia ali o Yom Kippur, né, segundo a contagem dos judeus. E aí o dia amanhece e nada, o dia vai passando e nada. Alguém leu lá na Bíblia, né, Mateus 25, que à meia-noite veio o grito, o noivo está chegando. Aí pensaram, deve ser à meia-noite então. E quando chega a meia-noite, os relógios tocam na parede lá e nada acontece. Esse foi o terrível desapontamento de 1844. Daqueles milhares que haviam ouvido a mensagem adventista, né, da pregação de Miller, pouquíssimos permaneceram firmes, buscando de Deus uma resposta. Um punhadinho ficou ali orando, pedindo a Deus compreensão do que tinha acontecido, né? E a esse punhado Deus deu essa revelação, né, de que, na verdade, não era a volta de Jesus. É um assunto que a gente verá ainda mais adiante, tá, aqui no estudo. Mas, resumindo, era a passagem de Cristo do lugar santo do santuário celestial, porque aqui na Terra tinha um santuário que era uma cópia do celestial. Então, tudo que acontecia aqui, acontece lá também, só que em grande escala, é o celestial. Aqui na Terra, o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, passava do santo para o santíssimo, para realizar um serviço especial de purificação do santuário, um dia de juízo. Então, no céu, Jesus fez a mesma coisa. Em algum momento, ele passa do santo para o santíssimo. E a resposta está em Daniel 8,14 e Daniel 9, que dá os detalhes. Dá o momento em que começa a profecia, e só você contar ali 2.300 anos, você chega ao fim da profecia. Depois eu vou postar aqui no grupo alguns gráficos para facilitar a compreensão, tá bom? E vou colocar na descrição do vídeo também alguns links que ajudam a compreender melhor esse assunto. 1844, 22 de outubro, Jesus iniciava um ministério especial no segundo compartimento do santuário, o lugar santíssimo. Ali começou o tempo do juízo, que Apocalipse 14 diz, é chegada a hora do juízo. Nós já estamos vivendo o tempo do juízo de lá para cá. O que falta agora é só terminar o juízo, e nós irmos para o céu participar da festa dos tabernáculos, como lá em Israel antigo era prefigurado, certo? Então, o único momento na história que a gente consegue encaixar nessa profecia é esse momento em que houve uma pregação doce na boca, porque era a volta de Jesus na compreensão deles, mas que depois passou a ser uma experiência muito amarga. Eles foram debochados, eles foram humilhados, certo? Incompreendidos, e muita gente não suportou isso. E eu repito, a maioria absoluta abandonou o movimento, perdeu a fé, ou voltou para suas igrejas, e um punhadinho ali permaneceu orando a Deus, pedindo compreensão dessa mensagem. O que aconteceu, Senhor? E Deus deu a esse povo a compreensão da mensagem do santuário. E com esse povo, Deus então fundou, né, foi fundado aquele movimento que viria a ser conhecido depois como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso foi em 1863, quando o nome foi dado, quando a igreja foi organizada. Como surgiu o Adventismo, então? Espontaneamente. Não foi uma divisão de uma igreja para outra, né? É uma igreja que se desentendeu ali, criaram uma outra. Foram pessoas de várias religiões que se uniram numa mesma esperança, numa mesma fé, e a partir daquele momento, compreendendo essa mensagem e estudando mais a fundo a Bíblia, trazendo à tona outras verdades que tinham sido esquecidas pela cristandade, como o sábado, a mortalidade do ser humano, né? O estilo de vida saudável, que já estudamos aqui. Então, essas pessoas aí, elas trazem tudo o que havia de bom das igrejas que já existiam, trazem o batismo dos batistas, trazem a justificação pela fé dos luteranos, trazem a fé metodista, aquilo de bom que havia na pregação de John Wesley. Tudo que havia de bom das igrejas eles trazem e avançam nos estudos, recuperando outras verdades que estavam esquecidas. Esse punhadinho de pessoas fundou, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi crescendo, e hoje é a igreja que vocês conhecem, né? Com essa mensagem que tem que ver com o juízo, com a volta de Cristo, com a salvação pela graça também, obviamente, mas uma restauração da lei de Deus, dos mandamentos esquecidos e tudo isso, né? Gladys ou Marcelo, quem levantou a mãozinha? Eu queria deixar a sugestão aqui, caso alguém não tenha assistido ainda,
o filme Como Tudo Começou. É precioso. É um filme precioso. Assim, já assisti acho que umas 3 vezes, a gente assistiu já. Ele fala sobre esse exato momento, né? Como tudo começou, é a nossa origem. É lindo de conhecer, ver o desafio de fé daquele povo, a perseverança também. Então, fica como sugestão, procura no YouTube, tá fácil, Como Tudo Começou. É um excelente filme. Eu até ia recomendar isso mais para o fim, mas realmente é isso aí. Fica aqui o reforço, né? É uma produção australiana, um filme muito bem feito, e ele conta justamente essa história do grande desapontamento de 1844, né? Eu vou colocar também no nosso grupo ali, tá, o link para facilitar para vocês. Prometi um monte de coisa, então espero que eu lembre de todas. E colocarei também na descrição do vídeo aqui para quem assistir a gravação, tá bom? O link para o filme Como Tudo Começou. Você vai compreender, você vai assistir, né, em forma de longa-metragem, tudo isso que a gente está estudando aqui nesse momento, tá bom? E vai fazer sentido. Eu lembro que o pessoal da quarta-feira, né, dos estudos de quarta-feira, alguns aqui já assistiram também, né? Sábado passado a gente viu de novo. A gente não cansa de ver esse filme, né? Muito bonito, muito bem feito e é uma lição de fé, né? Tremenda. Detalhe, o verso 11, se tivesse sido lido com mais atenção, talvez até poupasse alguns do desapontamento. Alguém pode reler para mim? O verso 11, quem sabe... pode ser a Manuela, que não leu ainda? Não leu, né? O verso 11 do capítulo 10. Olha que interessante. Se eles tivessem compreendido esse verso, quanto sofrimento poderia ter sido poupado? Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ora, você vai comer o livro de Daniel, que estava selado e agora está aberto, porque era o tempo do fim. Você vai assimilar essa mensagem. Você vai proclamar essa mensagem que é maravilhosa, porém você, por ter compreendido equivocadamente um ponto dela, passará por um desapontamento. Vai ser amargo, vai ser uma decepção tremenda. Jesus não voltou naquele dia. Ninguém sabe o dia e a hora, Jesus foi claro. Mas eles estavam tão empolgados que até esqueceram desse verso, né? Porém, depois de passarem pelo desapontamento, vocês ainda é necessário que vocês ainda profetizem, preguem a muitas nações, povos, tribos, línguas, o mundo inteiro. Então, esse verso deveria mostrar para eles o seguinte, olha, mesmo tendo passado por um desapontamento, nós temos que nos organizar para alcançar o planeta, porque essa mensagem tem que alcançar o mundo. E louvado seja Deus, né? A nossa igreja adventista não é das maiores. Nós temos hoje 20 e poucos milhões de membros no mundo, há outras que têm muito mais. Mas é uma das igrejas mais espalhadas no mundo. Está presente em quase todos os 200 e poucos países do mundo, né? E onde ela não pode estar, porque não é permitido, nós temos a ADRA, por exemplo. Nós temos hospitais, nós temos escolas. Então, de alguma forma, ou a Rádio Mundial Adventista, que alcança ilhas isoladas e países muçulmanos. Tem países que não permitem a presença de missionários, mas ninguém pode proibir que alguém lá em casa, quietinho, ligue o rádio e ouça ali a pregação do evangelho. Eu sei de histórias, a gente não pode contar muito isso porque também implica até insegurança, né? Mas eu conheci, pessoalmente, missionários que me contaram em primeira mão histórias de muçulmanos que estão tendo sonhos com Jesus, de que estão se convertendo. Eu vou contar só uma história para vocês. Uma senhora, uma jovem senhora com filhos, ela teve que fugir da Síria, naquela guerra lá terrível, né? E ela então fugiu para outro país, eu não vou dizer o nome do país, para preservar aqui a identidade, né, das pessoas. Mas repito, essa história me foi contada em primeira mão por um missionário, um jovem casal de pastor, um pastor e a esposa adventistas. No caminho para esse outro país, onde ela queria buscar abrigo, era uma refugiada, ela começou a ter sonhos com Jesus. Jesus em pessoa, dando estudos bíblicos para ela todas as noites, em sonho. Ela aprendeu sobre a redenção, o papel de Jesus na redenção, ela aprendeu sobre os mandamentos de Deus, sobre o sábado, aprendeu sobre a volta de Jesus. Tudo o que nós estamos estudando aqui, Jesus ensinou para ela. E quando chegou já aquele local onde ela seria recebida, Jesus falou assim, ó, daqui para frente,
você vai procurar o pastor fulano e ele vai terminar os estudos com você. Ela procurou o pastor, recebeu estudos, e hoje é uma irmã adventista batizada lá nesse país, que eu não vou dizer o nome, mas está lá, ela, os filhos são adventistas, nossos irmãos na fé. Essa é uma história entre muitas. Não pensem que Deus está parado, né? Pelo contrário. Lá onde não há pregadores, porque não tem como ter, porque são mortos, os anjos estão fazendo a obra, Jesus Cristo em pessoa está fazendo a obra, de modo que a mensagem está alcançando o planeta. Eu louvo a Deus por isso, né? E em breve a profecia que diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que Jesus venha, em breve essa profecia vai se cumprir, né? Façamos a nossa parte. Vivemos num país de liberdade. Louvemos a Deus por isso. Podemos usar o Zoom para falar sobre esses assuntos. Na China, não pode mais. Na China é proibido pregar pelo Zoom. As igrejas são clandestinas lá. Irã, outros países aí também, da chamada janela 1040, que é um trecho, né, um pedaço da terra entre esses meridianos aí, a latitude e longitude, 1040, que é um local muito difícil para a pregação do evangelho. Nós estamos aqui num local de muita liberdade. Por enquanto, não sabemos por quanto tempo, mas aproveitemos, né, para falar de Jesus, da volta dele, da salvação em Cristo, porque temos liberdade para fazer isso. Bem, que pena que eles naquele momento não entenderam esse verso, mas depois que entenderam, eles ficaram assim, nós temos que pregar o evangelho então para o mundo todo. É necessário que você ainda profetize, pregue a nações, tribos, línguas, povos. E é o que temos feito atualmente, né? Alguém pode dizer assim, então quer dizer que a igreja adventista nasceu de uns apontamentos? Que feio, né? Olha, se não fosse profético, seria feio, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, e com isso eu vou caminhando para o encerramento. O cristianismo, se pensarmos bem, nasceu também no desapontamento. Como foi? Enquanto Jesus dava pão de graça, curava, né? Falava palavras bondosas, ele tinha multidões que o seguiam. Milhares de pessoas o seguiam, em busca de pão e peixe, de graça, né? Mas quando Cristo foi crucificado, onde estavam as multidões? Havia um punhadinho de gente ali. Maria, outras mulheres e João. Só João, dos discípulos, ficou ali até o fim. Cadê as multidões? Muita gente que tinha recebido pão de graça passou pela cruz e ainda debochou de Jesus, né? Enfim, eles tinham idealizado o Messias. Jesus vai ser um revolucionário político, ele vai expulsar os romanos e vai restabelecer o trono de Davi, literal. Jesus nunca prometeu isso. Ele sempre deixou claro, meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para promover a justiça social e expulsar os romanos, eu vim aqui para promover, para dar o perdão dos pecados, para resgatar o pecador, para promover uma revolução interna no coração. Dá a César o que é de César e o meu reino é outro, né? Ele foi claro, mas a cegueira foi tão grande por parte daqueles discípulos, né, que eles queriam o Messias rei humano. Quando ele morre na cruz, o desapontamento foi terrível. Foi muito amargo, porque o mestre, o Messias, o libertador, estava ali pregado, morto. E agora? Só quando ele ressuscita e eles recebem no Pentecostes o Espírito Santo é que a mente se abre e entende. Puxa vida, ele sempre deixou isso tão claro e nós não tínhamos entendido. E aí eles começam a pregar às nações, ao mundo conhecido na época, né? Então, assim como houve um desapontamento na cruz, que foi uma espécie de peneiramento, porque só os sinceros ficaram do lado de Jesus de verdade. Os que estavam ali só pelo pão e por interesses outros, foram embora. Não quero saber disso aí mais, né? Acabou. Mas aqueles que ficaram firmes ali, trancados numa casa, lembram? Lá naquela casa, com medo dos judeus, estavam os discípulos, orando a Deus, Senhor, o que aconteceu? Mostra para nós. E Jesus mostrou. Apareceu para eles, apareceu para vários, né? E explicou, o Espírito Santo fez com que eles entendessem, né? E aqueles que estavam com medo foram para as ruas e não temiam mais nada. Pode me bater, pode me prender, pode me matar. O meu Senhor está vivo. O reino dele é eterno. E eu não estou nem aí para a minha vida. Eu estou com ele, ele é meu amigo. Lindo isso, né? Se nós tivéssemos a mesma convicção deles de que o nosso Deus está vivo e é real, nós não teríamos mais medo de nada. Nem da morte. Porque o que é a morte para quem está com o Criador? Bem,
Do desapontamento da cruz, nasceu o cristianismo. Do desapontamento de 1854, nasceu o adventismo. Há alguns paralelos bem interessantes aí nessa história. Então, não é tão vergonhoso dizer que o adventismo nasceu de um desapontamento, quanto é dizer que o cristianismo nasceu no desapontamento da cruz. Nenhum problema. Era profético, teve uma finalidade, fez uma espécie de peneiramento. E aqueles que tinham vontade de fazer a vontade de Deus mesmo, permaneceram firmes. E com esse punhadinho, Deus criou um movimento que, louvado seja Deus, está pregando o evangelho em todo o planeta. Né? Isso é da Apocalipse capítulo 10. A história de um livrinho amargo, de uma mensagem que trouxe, né, doçura a princípio, amargor depois, mas que foi um processo profetizado por Deus. Em nenhum momento esse povo, representado por João, fez algo errado, percebam. Eles fizeram o que o anjo mandou. E essa experiência difícil, ela foi, no fim das contas, uma experiência que fez despertar um movimento, né? Mais do que uma igreja, um movimento profético. Certo? Algum comentário? Alguma dúvida? Esse é o momento, né? Algum acréscimo? Juliana, pode falar, fica à vontade. Você me diz assim... Agora há pouco aí. Depois ele vai falar. Tá, ok. Vai, Juliana. Você me diz que Daniel era um livro fechado, né? Como a gente já havia estudado há tempos, né? Uhum. E que a concretização dele é num livro aberto, que é o Apocalipse. Na verdade, o próprio livro Daniel é o livro aberto. A mensagem profética de Daniel, né? Que era incompreensível. Quer um exemplo? Alguém que tentou e não entendeu tudo? O próprio Isaac Newton. Eu tenho aqui em casa o livro dele, que é fantástico, né? Ele tentou, estudou a fundo Daniel, Apocalipse, e ele não conseguiu compreender uma série de coisas com aquela mente brilhante que ele tinha, Isaac Newton. Por quê? O livro sobre Daniel Apocalipse de Newton foi publicado em 1723. Era antes ainda do momento profético de 1798. Então não tinha como ele entender. Quem vai entender mesmo foi o Miller. Coisas que Newton quis entender e morreu sem entender, Guilherme Miller, ou William Miller, né? Ele vai entender ali praticamente um século depois. Então, o livro de Daniel, Juliana, é que estava selado, fechado, e depois ele é compreendido, por isso ele é aberto. E naquele momento histórico eles começam a estudar e entender coisas que estavam incompreensíveis até então, né? E o que Apocalipse aqui está descrevendo é essa experiência aí, do entendimento do livro aberto. E o único livro que estava fechado é Daniel. Portanto, só pode ser esse aqui que está aberto. O livrinho, não esqueça, é um livrinho, né? Então, não é Isaías, não é Gênesis, que são grandes livros, é um livrinho. E Daniel, de fato, é um livrinho, se a gente pensar em termos de quantidade de capítulos, né? E ele existe como escritura. Escritura também, né? Faz parte do cânon, né? Dos livros inspirados, que compõem o cânon dos 66 livros inspirados, né? Joia. Tá, tudo bem. Mais alguém? Está tudo compreendido? Assim, quando o silêncio ele impera, a gente pensa, será que entenderam tudo ou nada, né? Uma das duas coisas, né? Está tudo claro? Nós vamos ver depois do capítulo 11, como Satanás tentou abafar esse movimento. É impressionante. Semana que vem. A besta do abismo, como Satanás tentou anular um movimento que ele sabia que teria um papel importante na história. Mas isso é para a semana que vem. Eu achei interessante, Michels, que assim, nem você falou do tempo do fim, né? Tem pessoas que estão achando que o tempo do fim ainda vai acontecer, e na verdade ele já está acontecendo, né? Exato. E você vê que assim, até mesmo em termos assim de tecnologia, de alguns aspectos de medicina, tudo começa a ter um outro caminhar, né? Eu acho que isso também é interessante, assim. E antes de eles conseguirem entender isso, tudo era mais, assim, mais primitivo, vamos dizer assim, né? E depois começou a ser muito rápido. Sim, no capítulo 12, Daniel, é dito, claro, o entendimento primário desse verso que diz assim, olha,
No tempo do fim, o conhecimento ou a ciência se multiplicará. A gente entende que, primariamente, tem que ver com o conhecimento das profecias, é a ciência sobre as profecias. Alguns, talvez extrapolando um pouco, entendem também que o conhecimento de forma geral, e a tecnologia e tudo acaba explodindo, e curiosamente, né, Revolução Industrial, e a invenção da luz, né, da descoberta da energia, depois as máquinas, tudo vem, assim, explode, né, do século XIX para cá. Até ali era só carroça. Por milênios, a humanidade ficou usando espada, carroça, coisas assim, né, mais rudimentares. Mas dali para frente, o século XIX para frente, é uma explosão. E eu entendo que, claro, Deus também usou tudo isso. Nós estamos usando aqui uma ferramenta agora, né, que é o Zoom, transmissão pela internet. Gente, foram os militares que criaram a internet, mas como a igreja tem usado esse recurso? As igrejas, né, têm usado esse recurso. Esse estudo aqui seria inviável, simplesmente porque tem gente aqui de Santa Catarina, tem gente aqui de São Paulo, tem gente aqui que está em Tatuí agora, tem gente que está lá em Limeira. Olha que coisa linda. Estamos aqui num grupo, né, em tempo real. Deus, ele possibilitou que meios fossem criados para que a profecia finalmente se cumpra, que é alcançar todo o planeta. E como disse o Alexandre, disse muito bem, nós não estamos indo para o tempo do fim. Nós estamos indo para o fim do tempo do fim. Porque tempo do fim já começou faz tempo. Nós estamos na pontinha do dedo da estátua de Daniel 2 lá, na unha, na pontinha da unha. Falta realmente o cumprimento do fim do tempo do fim. E louvado seja Deus, porque a gente vê que isso está se aproximando, né? Que ele venha logo mesmo, né? Temos saudade de Jesus, né? É isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Repito que eu vou deixar aí no grupo e na descrição aqui alguns materiais complementares, né? Tudo bom, moça? Boa noite. Essa linda aí, né? De vez em quando ela dá o ar da graça para a gente aqui. Deixarei materiais complementares ali para vocês depois aprofundarem, tá bom? E qualquer dúvida, coloquem ali no grupo também. O grupo é feito para isso também, né? Para a gente orar um pelos outros, para a gente também trocar ideias sobre os estudos que estamos fazendo, né? Para isso também que serve, tá bom? Quantos aqui querem pedir para Deus, Senhor, me ajuda a permanecer firme até o fim, me ajuda a fazer parte desse povo que tem uma missão tão importante, que é proclamar essa verdade maravilhosa a todo o planeta, ainda que o meu planeta seja o meu bairro, ainda que o meu planeta seja a minha casa, ou o meu colega de trabalho, cada um tem o seu círculo de influência, cada um tem o seu mundo para evangelizar. O importante é fazer, seguir, né, e cumprir a missão que Deus nos confiou. Vocês querem participar desse movimento maravilhoso? Eu quero, até o fim. Que muitos Tadeus e muitas Reginas e muitos Marcelos e muitas Glades, e daqui a pouco muitos outros aqui também, né, selem a vida pelo batismo, e não só para que possam selar a sua vida, mas para avançar e levar avante essa mensagem. Olha que lindo ali, ó. Regina e Tadeu. Amor. Amém. Posso orar então, gente? Para a gente encerrar o estudo de hoje? Vamos orar então. Amado Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado por Tua palavra, porque nós temos o privilégio de estudá-la em tempos de liberdade ainda, porque nós temos o privilégio de contar com Teu Santo Espírito para nos fazer entender aquilo que está escrito. Essas profecias impressionantes que nos mostram o tempo que estamos vivendo e aquilo que Tu esperas de nós. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis, a nos unirmos a esse movimento que está levando a mensagem de salvação sobre a volta de Jesus, sobre o juízo a todo mundo, e que em breve esse planeta seja alcançado, para que Jesus volte e termine com essa história de sofrimento que nós chamamos de grande conflito. Continua, Pai, abençoando o nosso grupo, todos aqui que estamos participando desses estudos. Mais uma vez pedimos que Tu nos atendas os pedidos que foram mencionados aqui, segundo a Tua santa vontade, e nós confiamos na Tua sabedoria e bondade. Dá-nos um bom restante de semana. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Amém. Até o próximo estudo. Boa noite.
Boa noite. Boa Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.